governo brasileiro, aqui representado pelo nosso embaixador, também é importante porque nós temos um novo governo, né? E é importante saber se este novo governo mantém a linha que foi vitoriosa nas eleições passadas, que, a meu juízo, e teve meu apoio, é uma linha de soberania nacional, de não entregar grande parte do patrimônio nacional sobre argumentos que são hipóteses que não se confirmaram. Então, é um privilégio tê-los aqui e passo, sem mais delongas, a palavra ao doutor Molion. Muito obrigado, senador Bittar. Eu quero também dizer que é uma grande satisfação da minha parte estar aqui, porque são 30 anos de luta, desde que o IPCC foi formado em 1989, eu venho falando contra isso. E, obviamente, durante essa trajetória, a gente adquire muitos inimigos, né, por não estar de acordo com o que é falado. Aqui está a essência da coisa. Temos 12 anos para evitar que o mundo seja destruído, né? E a ampulheta está contando o tempo. Ou seja, cada dia que passa, a situação está piorando. A pergunta é, será que é verdade? Então, a minha ideia aqui é mostrar para vocês, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero deixar bem tudo esclarecido, para que não tenha dúvida nenhuma depois. O clima da Terra, ele é variável. Esse estudo publicado na revista Nature, surpreendentemente, que a revista Nature é a cimentista, mostra que há cerca de 130 mil anos atrás, 240 mil, 320 mil anos atrás, nos últimos interglaciais, as temperaturas estiveram da ordem de 6 a 10 graus superiores ao que estão hoje. E o Homo sapiens aparece há cerca de 160 mil anos atrás. O Homo sapiens já passou por um interglacial mais quente do que esse que nós estamos passando e já enfrentou uma era glacial com uma queda em média de 10 graus, comparado com o que temos hoje, com menos tecnologia que nós temos. Portanto, a espécie está aqui e continua melhorando. Nos últimos 10 mil anos, o chamado Holoceno, tivemos um máximo, aproximadamente há 8 mil anos atrás, quando a agricultura deixou de ser nômade e se estabeleceu na Mesopotâmia. O Minuano quente, uma civilização que prestava serviços para a civilização egípcia, que se desenvolveu muito. Depois, um outro período quente, o romano quente, que permitiu aos romanos conquistar a Europa toda, desde o Oriente Médio até a Escandinávia e a costa norte da África. Um outro, mais recente, período medieval quente, que deu origem ao Renascimento, porque havia muita abundância, muita riqueza. Então, todas as grandes catedrais europeias são desse período. Notre-Dame de Paris, que sofreu recentemente um acidente, né, é de 1100. Aí passamos pela chamada pequena idade do gelo, que foi um verdadeiro caos. Frustrações de safra, a população com fome, pestes como a peste negra, que mataram mais de 70 milhões na Europa, e grandes distúrbios sociais, dos quais o exemplo mais famoso é a Revolução Francesa de 1789. Note que a tendência da temperatura é diminuir, porque, infelizmente, esse período que nós estamos vivendo, esse interglacial, já está no seu fim. Mas, uma escala de tempo menor. Falam muito do Ártico, do degelo do Ártico. Como é que nós vamos explicar, com CO2, esse tremendo salto que houve na temperatura entre 1920 e 1940, de mais de 4 graus, se a concentração de CO2 era inferior a 300 partes por milhão. E o curioso disso tudo é que
após a Segunda Guerra, 1945, em que os países aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, particularmente Alemanha, Itália e Japão, houve uma globalização, a queima de combustíveis fósseis foi intensificada por conta da geração de energia, e olha o que aconteceu com a temperatura. Caiu, quer dizer, exatamente no período que começou a jogar mais CO2 na atmosfera, emitir mais, a temperatura se reduziu e até hoje ainda não recuperou os mesmos números que tinha na década de 30, por exemplo. Ainda hoje, na série americana, o ano campeão, o mais quente, 1934. E dos 10 anos mais quentes, 4 são da década de 30. Período muito quente que ainda não se repetiu. Então, muito importante que tenham em mente o seguinte: nós nunca negamos que houve um aquecimento, e nem poderíamos negar, porque se saiu de um período chamado Pequena Era do Gelo, né, a Pequena Idade do Gelo, a sua temperatura só tinha que subir. Tá? A diferença fundamental entre nós e o IPCC é que o IPCC diz que isso é produzido pelo homem, pelas emissões humanas, enquanto nós temos evidências físicas de que a variabilidade é natural. O homem não tem nada a ver com isso. Note, aqui temos 250 anos de atividade solar, medida pelo número de manchas solares. Observe que, no início do século XX, foi o período que o Sol esteve mais ativo nessa série de 250 anos. E os dados paleoclimáticos mostram que o Sol esteve mais ativo nesse período em 4.000 anos. Então, o que aconteceu? Sol com mais atividade, o resultado é aumento da temperatura entre 1916 e 1945. Mas depois, como nós vimos, a temperatura caiu. Apesar do CO2, as emissões continuarem crescendo. Como é que a mídia responde? A mídia responde desse jeito. Eu estava fazendo meu doutorado no início da década de 70, em Madison, Wisconsin. Capa da revista Time. The Big Freeze. O grande congelamento, a mídia mostrando como nós poderíamos sobreviver numa nova era glacial. 77, The Big Freeze. E logo depois, Global Warming. Então, aquele período de 1916 a 45, o IPCC, no primeiro relatório, tentou dizer que aquilo era culpa do homem, mas desistiu. O que aconteceu nesse período agora de aquecimento global? Nuvens. Nuvens. Cobertura de nuvem é um fenômeno essencial no controle da temperatura do planeta. Se está entrando muito sol por essa janela, eu fecho a cortina. As nuvens fazem isso. Então, olha, esse gráfico foi feito com dados do Projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite. Note, então, em preto está a cobertura de nuvens variando de aproximadamente 70% em 1987 para 64%. E olha a temperatura da série do Hadley Center, que também é produzida pela Climate Research Unit, Unidade de Pesquisa do Clima. Note que à medida que a cobertura de nuvens vai diminuindo, são dados de satélite, a temperatura vai aumentando. E que agora, sim, a redução de 5% deu um aumento de 4 watts por metro quadrado. Você vai dizer, 4 watts por metro quadrado? Não é nada. Mas está falando em 510 milhões de quilômetros quadrados que é a superfície terrestre. Tá? Isso dá 2 milhões
de gigawatts de watts de potência, né? Eu fiz uns cálculos, então, admitindo... Então, veja que a temperatura está estável, depois que as nuvens se mantiveram estáveis. E eu fiz um cálculo, tomando, na média, metade do valor para esse período todo de 17 anos. Se eu usar a mesma formulação do modelo que a NASA usa, que diz que a variação da temperatura é função de um parâmetro chamado sensibilidade climática, vezes a variação da forçante, eu teria chegado a um aumento de temperatura de 1,4 graus. E não é isso que se observa. A própria série do Hadley Center da Inglaterra mostra que a variação foi só 0,36. Portanto, tem alguma coisa errada com esses modelos, né? Outra coisa importante, temperatura da superfície do oceano como controle do clima. O Pacífico tem um comportamento bastante interessante. Durante um certo tempo, ele fica frio na região tropical e depois inverte, fica quente e fora dos trópicos fica frio. Então, reconstituindo a temperatura do Pacífico, percebe-se pela cor vermelha que o Pacífico se aqueceu entre 1925 e 46, que também contribuiu para aquele aquecimento de 1916 a 45. Se resfriou de 47 a 76, que também coincide com o resfriamento. E voltou a se aquecer de 77 a 98, que coincide então com a redução da cobertura de nuvens medida por satélite. Aqui está o El Niño de 2014 a 2016, que provocou grandes desastres no país todo. Então, aparentemente, o Pacífico está indo para uma nova fase fria. Quando temos fase fria, por exemplo, antes de 76, predominam os laninhas, que é o resfriamento da água do Pacífico. Durante o período 76 a 98, predominaram os El Niños, como se vê aqui pela cor vermelha, uma frequência grande de El Niños fortes. Os El Niños, ele chegou a ocupar, El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Nós não sabemos exatamente por que acontece, mas, claro, podemos monitorar, diagnosticar. Chega a ter áreas 4 vezes o tamanho do Brasil, da ordem de 30 milhões de quilômetros quadrados, com águas acima da média, às vezes 3, 4 graus acima da média. Coloca muito calor na atmosfera e essa coincidência dessa sequência de El Niños, que pode não ser coincidência, pode ser resultante da redução da cobertura de nuvens, levou ao aquecimento. Então você vê aqui dados de satélite do sensor de micro-ondas, que é processado pela Universidade do Alabama, em Huntsville, mostra esses últimos 20 anos. O El Niño de 97 e 98, que deu um pico de 0,74 graus centígrados acima da média. O El Niño de 2009, 2010, meio grau. E esse fantástico El Niño agora de 2014 a 2016, que chegou a 0,86 acima da média. Então você vê que os El Niños, eles injetam muito calor e, de uma certa forma, globalmente, o planeta é aquecido. Mas notem, as temperaturas, nesse período, elas subiram apenas 0,13 graus centígrados por década. Ou seja, em 20 anos, subiu 0,26 graus centígrados, apesar da concentração de CO2 ter subido mais do que 10%, principalmente emissão dos países desenvolvidos. Então, pode ser uma coincidência, mas olha aqui de novo a série do Centro Hadley da Inglaterra e da Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia, mostra essa coincidência que o traço verde é a temperatura. Então, quando o Pacífico se aqueceu, houve uma tendência da temperatura aumentar. Quando o Pacífico esfriou,
a temperatura global diminuiu, voltou a se aquecer agora, 77 a 98, e agora parece que está havendo uma inflexão nesses últimos 20 anos. E nós vamos ver o porquê disso. Então, aparentemente, o Pacífico é o grande comandante do clima global. Tá? Porque ele sozinho ocupa 35% da superfície terrestre. Se eu somar todos os continentes, inclusive terras geladas como Antártica, por exemplo, Sibéria, deserto do Saara, etc., chega a 29%. O Pacífico sozinho é maior do que todos os continentes juntos. Portanto, ele, a temperatura da sua superfície, é o grande comandante. Papel do carbono. Os fluxos naturais, Leonardo, representam, estima-se, 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Só que a incerteza é 40 bilhões para cima, 40 bilhões para baixo. Eu não sei se é 160 ou se é 240 bilhões. Quanto é que o homem coloca? 9. Quer dizer, a barra de erro, 40 para cima, 40 para baixo, é 80 bilhões de toneladas. Você acha que se a gente não tem uma medida precisa das fontes naturais, vamos nos preocupar com a emissão humana de 9 bilhões? Não faz sentido. E o metano, que é outro chamado gás de efeito estufa, está estável, o crescimento dele é praticamente zero. No entanto, observa, o IPCC, em seu primeiro relatório, estimava que para 2015 iríamos ter 2.300 partes por bilhão, quando as observações mostram que estamos aqui embaixo, 1.750. Então, praticamente, o IPCC superestimou a concentração de metano em aproximadamente 30%. O efeito estufa é o galã, né, do aquecimento global. Mas ele está incorreto. É algo que começou com Joseph Fourier, o mesmo da matemática, em 1826, e continua se perpetuando. Mas Robert Wood, em 1909, há mais de 100 anos atrás, mostrou que o conceito era falso. O que acontece? Teoricamente, entra mais radiação, entra a radiação do Sol, aquece a superfície emite infravermelho. E a radiação infravermelha seria absorvida pelos gases de efeito estufa, CO2, metano. Então, teoricamente, se eu emitir mais, a concentração de CO2 aumentar, vai segurar mais calor. O planeta aqueceria e todas aquelas catástrofes que são faladas aconteceriam. Mas a mecânica quântica mostra que não é bem assim. Aqui está um átomo, uma molécula de CO2, carbono e 2 oxigênios. Quando ele absorve um quantum de radiação infravermelha, ele tende a vibrar, ou como uma borboleta, ou como uma sanfona. Ele fica excitado, e para voltar ao seu estado básico, a mecânica quântica diz que isso se dá 10.000 vezes mais eficientemente com choques elásticos. Uma analogia do que é um choque aproximadamente elástico é o jogo de bilhar. Eu pego a bola branca, com o taco impulsiono a bola, ela bate na preta, transfere a energia para a preta e muitas vezes para. Então, o CO2, quando ele está excitado, ele se choca com as outras 2.500 moléculas. Nitrogênio, 78% da composição. Oxigênio, 21%. Argônio, 0,9%. Então, esses três gases compõem 99,9% da nossa atmosfera e o CO2 entra com 0,04%. Então, quando o CO2 se excita, ele vibra, isso é energia cinética, ele se choca com essas outras moléculas e transfere energia por choque. Muito mais eficiente do que se ele fosse irradiar em direção à superfície. O resultado é que, como ele gastou energia, ele não pode irradiar. Portanto, essa suposição do IPCC está completamente errada
sob o ponto de vista da mecânica quântica. E o efeito estufa tem que ser rediscutido. Não, vamos dizer assim, sob o ponto de vista doutrinico ou doutrinal, mas sob o ponto de vista científico mesmo. O que a atmosfera faz é uma proposição de Flegel e Bussinger, já em 1963, que dizia: a atmosfera apenas retarda a perda da radiação. Se não tiver sol, o que aconteceria? Por analogia, se eu tirar um cadáver do necrotério e botar um cobertor em cima dele, ele vai aquecer o cobertor? Não vai. À noite a temperatura não cai? Por quê? Não tem a presença do sol, né? Então, o efeito estufa precisa realmente ser rediscutido. Então, proposições como Kyoto, em 97, ridiculamente reduzir 5% das emissões humanas, 0,3 bilhões de toneladas, contra uma incerteza de 80 bilhões, isso é absolutamente ridículo. E, claro, o Acordo de Paris. Por quê? Só querem um fundo de 100 bilhões de dólares por ano. Para quê? Para reduzir as emissões. Reduzir as emissões não vai adiantar nada, porque o CO2 não controla o clima global. Reduzir as emissões vai fazer com que a geração de energia seja menor. E 80% da matriz elétrica do mundo, hoje, ainda depende do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Para quem não tem recursos hídricos, para quem não tem outro tipo de recurso. Significa que mais de 160 países no mundo continuariam na miséria, se formos reduzir as emissões, aumentando a desigualdade social já existente. Doutor Molhon, só um minutinho para... O pessoal da TV Senado está dizendo que está tendo uma interferência na fala do senhor e eles acham que pode ser um celular no bolso do professor. Está desligado? Tá. Não tem. Pode ser o microfone também, não sei. Pode ser o microfone. Então, aí entra a hipocrisia. A Alemanha acabou a construção de 23 termoelétricas a carvão mineral. A Alemanha, que investiu muito em renováveis, 23 termoelétricas a carvão. Potência firme, como os técnicos chamam de despachável, de 12 gigawatts de potência. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. Itaipu tem 20 turbinas de 700 mega, tem 14 gigawatts instalado, mas só roda 60% do tempo. Então, de Itaipu, a gente espera 8 gigawatts. A Alemanha construiu uma Itaipu e meia, queimando carvão, em particular esses marronzinhos. São lignito, que é rico em enxofre. E sai o dióxido de enxofre, SO2, que combina com a umidade atmosférica e forma gotículas de H2SO4. Ácido sulfúrico. Isso sim é poluente. E o Japão, é claro, depois do acidente de Fukushima, o que o Japão fez? Desativou as nucleares e está usando termoelétricas. Então, eles podem, nós não podemos. Aí vem o terrorismo climático. Aumento de catástrofes. Sempre ocorreram. A pior seca do Nordeste, 1877-79, 1986, onda de calor no leste dos Estados Unidos, matou mais de 3 mil em Nova York. Pensa na população de Nova York em 1896. Pior furacão que já entrou nos Estados Unidos, 1900. A maior inundação que Paris teve, 1910. Das piores secas da Amazônia, 1925, 1926. O Rio Negro tem a série de 117 anos, medida pelos ingleses no início, tem o menor valor exatamente nisso. Qual era o desmatamento que tínhamos na Amazônia em 1925? Mega inundação em São Paulo, janeiro de 1929. E se vocês acham que Teresópolis, a região serrana do Rio, foi uma catástrofe em 2011,
janeiro de 1967, na Serra das Araras, morreram mais de 1.800 pessoas. Então, catástrofes sempre existiram, com clima frio ou quente, e vão continuar. O que não pode confundir é intensidade do fenômeno com a vulnerabilidade da sociedade. Hoje Professor, a sociedade... Só como é importante que as pessoas possam assistir pela TV Senado, agora a informação é que pode ser o passador. Muito bem. Mas aí quem vai passar para ele? Ah, Não, aí mas passa aqui. Só tem esse? Eu devia ter trazido o meu. Não, mas aí como é que vai fazer para passar os slides dele? Ah, vai Então passar você no- vai ter que se movimentar bastante. Segue. Segue. Aquecimento provoca aumento de nível do mar. Vamos lá, minha filha, fique ligada. A visão apocalíptica do History Channel, tá? Vocês aqui estão vendo Manhattan. Vocês estão vendo aqueles táxis amarelos que são característicos de Manhattan? Não é que a foto esteja ruim. É que eles foram transformados em Yellow Submarines para poder chegar até os edifícios. Segue. Al Gore disse, naquele documentário dele, que o nível do mar subiria de 6 metros, 20 pés, ele falou, até o final do século. O IPCC, no relatório 4, disse 59. Aí o IPCC, no próximo relatório, voltou mais veemente, 98 centímetros. Aí eu fiquei pensando, caramba, com essa incerteza toda que existe, por que não arredondar logo para 1 metro? Pode não. 1 metro é chute, 98 um cálculo preciso, né? Medir nível do mar neste mundo é missão impossível. Segue. Veja o que está acontecendo. A Escandinávia está afundando, está subindo. O nível do mar em Estocolmo, que tem mais de 200 anos de medida de nível do mar, está diminuindo, enquanto Veneza está afundando. Movimento de placa tectônica. Por quê? Durante a era glacial tinha muito gelo lá em cima. À medida que o gelo foi derretendo, a superfície se levanta. Como o instrumento está fixo na superfície, se a ponta da placa levantar, o instrumento sobe junto e mede nível de mar mais baixo. Tá? Segue. Esta daqui, vocês podem entrar na internet, Montecito, Califórnia, é uma das fotos da mansão do Al Gore. Pagou 9 milhões de dólares durante aquela crise. Olha o que vocês veem ali, à direita. Então, pergunte-se, um cara que acredita piamente que o nível do mar vai subir de 6 metros, gasta 9 bilhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar. Não é estranho? Segue, por favor. Polos derretendo. Culpa do homem. Segue. Não. Transporte de calor. Está aqui a corrente do Golfo, aqui a América do Norte. Essa corrente leva calor, segue. O calor entra para dentro do Ártico, segue. E o gelo é flutuante. 10% do iceberg está em cima, 90% está embaixo. Se a água quente derreter parcialmente a parte submersa, 87%, 85%, não mais 90%, o sistema todo se destabiliza, não vai animar. Vocês iam ver, então, segue mais um. Aí, você vê o iceberg, mais um. O iceberg está desmoronando, mas o gelo que está em cima lá, do continente, está intacto. Ele não está desgelando. E aqui está uma prova de que não é uma mudança de clima de agora. Esse artigo, publicado numa revista que ainda existe, da Sociedade Americana de Meteorologia, Monthly Weather Review, publicado em novembro de 1922, relata a expedição oceanográfica que a Noruega mandou para o Polo, segue mais uma, fizeram sondagens até 3.100 metros de profundidade e descobriram que as águas estavam mais quentes do que o normal. E isso era a causa do degelo. 1922,
qual era a emissão de CO2 que o homem colocava na atmosfera em 1922. De onde saem essas previsões catastróficas? De modelos de clima. O que são modelos de clima? É um código de computador. Esse modelo de quinta geração da NASA, por exemplo, ele tem mais de 1,5 milhão de linhas de instrução. Precisa de supercomputadores para rodar. Mas eles têm um problema. Eles não reproduzem o clima global. Você não vê os resultados, os valores absolutos. Eles só mostram as diferenças entre o que eles chamam de rodada de controle e o experimento feito. E, acima de tudo, olha que interessante, cobertura de nuvens. Esse é o grande calcanhar de Aquiles dos modelos. Segue. Por exemplo, se eu pegar nuvens sobre a América do Sul, a linha preta é observações. E embaixo são os modelos. Note que os modelos tendem a subestimar a cobertura de nuvens. Se subestima a cobertura de nuvens, muito claro, eles deixam entrar mais radiação solar e aquece o planeta. Segue. Aquecimento de 1916 a 45. Existe uma técnica, segue, que a gente chama de hindcast. O que é hindcast? Você tem os dados observados no passado e roda o modelo para ver se ele reproduz aquilo que foi observado. Quando fizeram isso com aquele aquecimento de 1916 a 1945, 81 modelos, isso é a intercomparação do IPCC. Olha a confusão que dá. Cada modelo dá um resultado e a diferença entre o superior e o inferior chega a ser até mais de 3,3 graus. Então, por que estão falando que se passar de 2 graus vai destruir o mundo, se os modelos não conseguem uma resolução dessa natureza? Segue. Ajustaram também para o relatório número 5, eles ajustam o modelo com os parâmetros, com os dados observados. Depois projetam para frente. As projeções de modelo em vermelho mostram que em 2015 nós já deveríamos estar com 0,8 graus, quando na realidade as observações mostram que estamos apenas 0,2 graus acima da média. Segue. Por quê? Os modelos tendem a aquecer os oceanos. Olha aqui, olha lá, por favor. Esse é o resultado da intercomparação para o relatório número 5, esse de agora, de 2013. Veja como os modelos tendem a superaquecer os oceanos. Ora, nós estamos falando em 71% da superfície terrestre. A atmosfera sendo aquecida por baixo, ar em contato com a superfície. Se o modelo, ou os modelos, fazem um oceano mais quente, está na cara que o resultado vai ser temperaturas mais quentes. Quando a realidade observada é frio ao longo da costa das Américas, pouco quente lá e a maior parte do Pacífico praticamente neutra, representada pela cor branca. Segue. Agora a pergunta é, o clima está mudando? Está. E o pior é o seguinte, é para um resfriamento global e não para um aquecimento. Nós vimos na história da Terra, desses últimos 10 anos, que toda vez que o clima esteve quente, as civilizações progrediram. E toda vez que o clima esfriou, as civilizações ou desapareceram ou tiveram grandes problemas. Segue. Quais são as causas desse resfriamento? O Sol, mais uma. Segue, mais uma. O próximo ciclo solar, que deve começar no ano que vem, 2020, e durar até provavelmente o ano 2031, 2032, segundo os físicos solares, vai ser um mínimo de atividade até inferior ao mínimo de 200 anos atrás. Então, o Sol vai estar menos ativo nesses próximos 10, 12 anos. Segue. Então, o que acontece? Mais uma. Quando o Sol está menos ativo, o campo magnético solar enfraquece e permite a entrada
dos erroneamente chamados raios cósmicos galácticos, porque eles não são raios, eles são partículas de alta energia que, quando entram na nossa atmosfera, eles colidem com as moléculas de nitrogênio, oxigênio, e ionizam essas moléculas e ajudam a formar núcleos de condensação, que é a sementinha da gota da nuvem. Então, tendo mais núcleos de condensação, a tendência é criar mais nuvens. E se criar mais nuvens, vai rechaçar, vai refletir de volta para o espaço exterior a radiação que vem do Sol. O resultado vai ser o resfriamento do planeta. Obviamente, tem que resfriar primeiro os oceanos. Segue. Os oceanos, particularmente o Pacífico, resfriando, aí vai levar a um resfriamento. Mais um. Essa figura eu fiz agora. Eu peguei os dados de 1999, da temperatura da superfície do mar, a 2018, e subtraí aquele período quente, de 1976 a 98. Olha o que está acontecendo. A maior parte do Pacífico, próximo das Américas, está esfriando. Então, já há indícios de que o Pacífico está esfriando. E o que nós vamos ver é um inverno, por exemplo, semelhante a esse que está acontecendo nos Estados Unidos nesse ano, com temperaturas abaixo de 40 graus na região central americana. Segue. O Atlântico Norte também está esfriando. Segue. Temos um conjunto de boias disponível chamado Sistema Argo, que mostra que de 2006 até o presente, o Atlântico Norte já esfriou 1,5 graus. São dados de boias, dados. São boias inteligentes. Elas afundam até 2 quilômetros de profundidade, se deslocam durante 9 dias, no 10º dia elas sobem, medindo temperatura e salinidade, chega lá em cima, transmite para o satélite e afunda de novo para um novo ciclo. Segue. E agora? Você tinha ouvido falar, seu pai falar, que a Lua interferia no clima? Falava, né? Mas se você disser isso para um climatologista, ele vai dizer que você é um lunático. Hã? Mas interfere. Indiretamente. Como? Segue. A Lua tem um ciclo que não é mais ensinado na escola. Chama-se ciclo nodal lunar de 18,6 anos. O que é isso? O plano em que a Lua orbita não é fixo com relação ao equador terrestre. Ele varia de 28,6 graus, segue. 9,3 anos depois, ele está em 18,4. Quando ele está no seu extremo, ele cobre metade da superfície terrestre, que é esse retângulo amarelo. O que acontece? A força gravitacional da Lua puxa a superfície do oceano, atração gravitacional, e cria um inchaço no oceano. Esse inchaço provoca um desnível entre os oceanos tropicais e os polares. Acelera as correntes marinhas e, como nós vimos, as correntes marinhas transportam mais calor e derrete o gelo do polo. Porém, quando 9,3 anos depois ele está numa posição mínima, esse retângulo é menor. Você tem uma ideia? A Lua, em 28 dias, ela tem que viajar 13 mil quilômetros quando ela está na inclinação máxima e só viaja 8 mil quando está na inclinação mínima. Segue. Aí eu me deparei, construí uma tabela, desde 1885 até 2090. Se o IPCC pode, por que eu não posso? Né? Procurando causas do degelo. Por exemplo, 1913, foi aquele degelo que foi reportado pelos noruegueses. Começa um pouco antes o degelo. Lembra-se de quando afundou o Titanic? Abril de 2012. Próximo daquele degelo, outro degelo aqui. Mas o que mais me impressionou foi essa coluna quando o plano da órbita está no mínimo. Todos fortes, El-Ninhos fortes. 2015, 97, 78, 59, 41, acontecem quando a Lua está no mínimo. Força gravitacional. Então, quando ela está no mínimo, ela não exporta tanto calor dos trópicos em direção aos polos
e conserva mais calor na região tropical. O resultado são El Niños fortes que são desastrosos para a Amazônia e para o Nordeste, pelas secas, e para o Rio Grande do Sul, chuvas excessivas. Claro, pode ser... Professor, com todo carinho e respeito, mas o nosso embaixador também tem um horário de voo meio-dia. Tá. Não, estou concluindo. Tá. Pode ser uma coincidência. Não, são só 135 anos. Pode ser. O próximo problema que nós vamos ter é aqui, ó. 2034. Segue. Então, para concluir, lembrar que o clima varia por causas naturais. Os eventos extremos sempre aconteceram e vão continuar a acontecer. Então, precisa de mais planejamento e adaptação porque a população está aumentando. Segue. CO2 não controla o clima global. Ele não é um gás vilão. Ele é o gás da vida. Quanto mais CO2 tiver nesse planeta, esse planeta já teve 7.000 ppm de CO2. Hoje só tem 400. A maioria das plantas deixa de funcionar com a concentração em torno de 200 ppm. Nós só estamos com 400. Se baixar a concentração de CO2, nós não vamos ter mais planta. Sim, mas eu não sou vegetariano. Sou vegetariano de segunda ordem. Só como picanha, entrecote. Mas para chegar a esse estágio tem o boi intermediário, né? Segue. A tendência é resfriar. Sol. Redução de atividade solar, aumento da cobertura de nuvens e resfriamento do oceano. Essa é a fórmula que vai fazer com que esses próximos 10, 12 anos, pelo menos, fique mais frio. Segue. Agora, dizem que eu não sou conservacionista. Eles confundem. Confundem conservação ambiental, que é altamente necessária para a sobrevivência dos seres humanos, com mudanças climáticas, o aquecimento global. Eles confundem. Independentemente, se aquecer, tem que conservar. E se resfriar, também tem que conservar. Segue. Para não dizer que caí de paraquedas, mais um. Meu primeiro artigo oficial, Revista Brasileira de Geografia, 1991. Segue. Muito obrigado, era isso. Nós não podemos comandar o clima. Como diz Francis Bacon, apenas obedecer. Muito obrigado. Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.